Vamos lá, gente. Bom dia a todos. Nós vamos continuar capítulo 17. Por favor, abram na página 42. Vou fazer uma revisãozinha aqui, vamos lembrar alguns pontos. O objetivo hoje é terminar esse capítulo, porque nós temos duas aulas, né? Já repondo aí da semana passada. Vamos lá. O tema do nosso capítulo é o populismo, os governos liberais do Brasil depois da era Vargas, né? E aí estudamos o governo de Dutra, a Constituição de 1946, vimos que a estrutura da Constituição de 1946 era uma estrutura liberal, falamos das dificuldades enfrentadas por Dutra logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Obviamente, como todos os países, o Brasil viveu as consequências da Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista econômico, principalmente. Então, o que vai acontecer no mundo e que vai acabar trazendo consequências para o Brasil? Após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos viver a bipolarização. As duas potências vencedoras da Segunda Guerra vão dividir o mundo em campos de influência. Nós chamamos esse período da história de Guerra Fria. E aí, o que nós vimos no início desse capítulo, semanas atrás, né? Nós vimos que o Brasil optou por estar ao lado dos Estados Unidos nesse contexto, cortando relações diplomáticas, né, com a União Soviética e com a China em sequência, né? Aqui o Partido Comunista foi perseguido, Dutra se alinha politicamente com os Estados Unidos, lança um plano de governo que tinha como objetivo correr atrás de algumas coisas que tínhamos atraso, né? O plano SALT, que eu expliquei para vocês lá atrás, e nós vimos também que o governo dele não conseguiu atingir esses objetivos, não é mesmo? E logo depois o Brasil vive o retorno de Vargas. Vargas, que é esse personagem tão importante da nossa história, né? Foram 15 anos de governo dele na chamada Era Vargas. Ele volta em 1950 e volta nos braços do povo, como ele mesmo disse que seria no final do seu governo. E aí falamos da política nacionalista de Vargas, né? Dessa política que buscou potencializar as nossas riquezas, com a criação da Petrobras, né? E aí, durante todo o percurso dos governos de Vargas, nós percebemos esse ideal nele, né? Desde a criação do Código das Minas e das Águas, a criação da Vale, do Rio Doce, né? Da Companhia Siderúrgica de Tubarão e tantas outras obras construídas por esse homem que acreditava que o Brasil poderia sim se tornar uma grande potência investindo nos seus recursos naturais. Né? Nós falamos desse lado dele, falamos também do lado ditatorial, de um homem que resistia, né? Resistiu durante um bom tempo do seu governo às questões democráticas, só que no período populista, que é esse período que nós estamos estudando agora, ele se aproximou bastante da massa, né? Teve um governo voltado para isso, foi perseguido politicamente. Nós falamos da relação dele com a UDN, com Carlos Lacerda e todos os movimentos que levaram ao seu suicídio, né? Eu vou partir daí, né, a nossa revisão. Nós analisamos nas nossas últimas aulas a carta de Vargas, a chamada Carta Testamento de Vargas, que é um símbolo muito grande desse populismo, né? Onde ele se coloca ali como um mártir, uma pessoa que viveu para o povo, governou para o povo e morreu por não suportar as perseguições
durante o seu trajeto político, né? E aí, depois da morte dele, nós nós vivenciamos um caso único na nossa história, que foi um ano e pouco de um intercalar, né? Várias pessoas governaram o Brasil depois da morte dele até a nova eleição. E aqui, revisando, Café Filho, que era seu vice, né? Assume o poder, fica pouco tempo, pede para se afastar. Depois, o Carlos Luz, que era o presidente do Congresso Nacional, assume, tenta dar um golpe, não convocar uma nova eleição, e aí é retirado do poder. E quem fecha esse período, que seria do governo de Vargas, foi o Nereu Ramos, então presidente do Senado, né? Foi um momento de bastante fragilidade política no Brasil, porque Vargas era uma pessoa, era um governante querido pela população mais simples, né? pela massa. Tinha problemas com os grandes empresários, mas construiu uma imagem de pai dos pobres. Nós falamos sobre isso. Depois nós trabalhamos, recapitulando aqui, o governo de JK, né? Que é um personagem também extremamente popular. Nós falamos da popularidade dele, da proximidade dele com os cantores na época, o homem que ficou marcado como presidente bossa nova, tamanha era sua popularidade, sua amizade, né, com compositores, uma imagem criada mesmo voltada para modernidade, carisma, né? Dos destaques do governo dele, nós podemos lembrar aí do plano 50 anos em 5, que ele tinha como objetivo fazer com que o Brasil conseguisse avançar 50 anos em 5, investindo em energia, produção de energia, essencial para o desenvolvimento industrial, investindo em transporte, que também é essencial para o desenvolvimento industrial, na produção de alimentos, né? E na indústria de base, na educação. Vimos também que ele conseguiu investir nisso, várias coisas foram feitas, né? Só a construção de estrada foram mais de 20 mil quilômetros. Uma das principais estradas criadas por ele foi a Belém-Brasília. Brasília, que foi construída por ele. Nós falamos da importância da construção da capital numa região mais central do território brasileiro. Falamos desse sonho dele, né? Do investimento na indústria, da abertura do Brasil para multinacionais, porque foi no governo dele que a Ford e a Volkswagen chegam no Brasil, chegando aí a produzir 300 mil veículos por ano, né? Falamos também, né, dessa a proximidade com os ideais da Petrobras, que era aí a nossa maior estatal. Ele potencializa a Petrobras, aumentando a produção de petróleo no Brasil de 2 milhões para 5 milhões de barris por ano, né? Ele cria também a Sudene. Eu falei um pouco mais profundamente da Sudene com vocês nas nossas aulas anteriores. Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Foi um órgão criado para potencializar o Nordeste no momento em que o Nordeste estava vivendo um êxodo muito grande. A década de 50 e a década de 60 foram marcadas por uma migração muito grande, gente. Muitas pessoas saindo de outras regiões do Brasil para vir para a região Sudeste, principalmente para as capitais, onde a indústria estava se desenvolvendo, buscando novas oportunidades de trabalho, novas oportunidades de crescimento. Então, nós vamos viver aqui, durante o período de JK, um boom, né? Nas favelas, nas comunidades periféricas, que começam a crescer muito, né? Então, a Sudene, que tinha como objetivo desenvolver o Nordeste e fazer com que essas pessoas ficassem lá no Nordeste, né?
um dos objetivos foi esse, ela fracassa. Só que ela volta, eu cheguei a comentar isso com vocês, né? Na década de 90, o Fernando Henrique Cardoso, inclusive, aumenta a área de assistência da SUDENE, pega o norte de Minas, pega o norte do Espírito Santo, né? A presença do Banco do Nordeste aqui em Linhares, especificamente, é aí um marco dessa expansão da SUDENE, que tem, né, assim, continua tendo como objetivo o desenvolvimento das áreas onde a seca é uma realidade, né? Aqui as imagens, né, do desenvolvimento da indústria automobilística no Brasil, falamos da construção de Brasília. Uma coisa que eu gostaria de lembrá-los aqui, que Brasília não foi a nossa primeira capital projetada, né? A primeira capital projetada do Brasil foi projetada por Tomé de Souza, que foi Salvador, né? Foi uma cidade que nasceu para ser a capital do Brasil. Nós tivemos 3 capitais, né? Salvador, Rio de Janeiro e, por último, Brasília, que é assim um museu a céu aberto, a construção de 2 gênios da arquitetura, né, e do urbanismo, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Todo o desenvolvimento, a construção dessa cidade foi feita pelos candangos, né? Pessoas que foram para lá viver em condições difíceis para poder construir essa cidade, né? Boa parte, a maioria deles, né? Nordestinos. Falamos também que essa política desenvolvimentista de JK não foi tão boa quanto parece, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, como diz a minha avó, né? Como dizia a minha avó. Por quê? Por fora, a propaganda, a imagem de tudo que ele estava fazendo, das estradas, das indústrias, da cidade, da grande cidade que ele construiu, estava muito bonito, estava lindo. Mas de onde saiu o dinheiro para fazer tudo isso, né? Como que ele conseguiu? Bom, tudo isso acontece por conta de empréstimos que JK fez no mercado internacional. Isso nos deixou refém do mercado internacional, né? De várias formas, porque a indústria que vai crescer aqui, que vai nascer aqui, não pertencia ao Brasil, e sim a multinacionais. Então, essa riqueza produzida aqui não ficava aqui dentro, né? Os setores que se desenvolveram, né, de eletrodomésticos, automóveis, produtos químicos, eram multinacionais. Então, boa parte da riqueza que aqui era desenvolvida ia para outros territórios, né? Como eu disse para vocês, nós vamos viver aí um processo de migração muito grande. Os efeitos de tudo isso que foi provocado por ele acabou se somando a outros movimentos anteriores, né, que levam aí a uma concentração de renda muito grande no Brasil. A década de 50, o final da década de 50 e a década de 60 vai ser marcado por isso, né? Uma concentração de renda muito grande. Marcela, o que significa essa concentração de renda? A concentração de renda significa abismos sociais. Um grupo vai enriquecer, um grupo pequeno vai enriquecer, e os outros grupos vão ficar vivendo as consequências dessa concentração. A inflação, que é a diminuição do poder de compra, as dificuldades de desenvolvimento, né? A inflação, ela mexe com o cotidiano das pessoas, porque elas continuam ganhando a mesma coisa e os produtos vão aumentando e o potencial de compra diminui, as dificuldades chegam à mesa, as dificuldades chegam na mesa das pessoas. Então, isso ainda se potencializa nos anos seguintes, nos governos depois de JK, principalmente a partir de 1964.
Bom, em 1960, JK rompe com o FMI, né, que era o banco que financiou tudo que ele fez, deixando o Brasil em situação complexa no mercado internacional. No dia que eu expliquei isso aqui, a Maria Clara, inclusive, me fez uma pergunta sobre o que eu achava dele, né? E eu disse das ações irresponsáveis, né? Nós não podemos negar a presença de tudo que ele fez, mas existe uma questão que é a responsabilidade fiscal, a responsabilidade com as contas do país, né? E a imagem que se cria desse país lá fora, né? E aí vamos pensar do micro para o macro. O que adianta eu andar com roupas bem vestidas, bons sapatos e bons carros, se na porta da minha casa tem gente me cobrando, né? Foi o que ele fez. Ele criou uma imagem muito bonita, fez uma estrutura muito bacana em alguns setores, porque na educação e na saúde, por exemplo, ele deixou muito a desejar, né? Mas lá fora, quem batia na nossa porta nos cobrava e nos cobrava de forma pesada. O Brasil vai viver as consequências das ações inconsequentes de JK por um bom tempo, né? Bom, como primeiro vem a ação, depois vem a reação, o período do governo dele também foi marcado por algumas inovações, né? Como o início da televisão, né? E o que a televisão vai fazer com a comunicação, estando na casa das pessoas. É óbvio que a princípio não eram todas as casas que tinham uma televisão, mas ela já começa a plantar sonhos, muda a relação das pessoas com muitas coisas, principalmente com o consumo, né? Com a imagem. Vai aí começar a nascer alguns padrões, né? A rádio se soma à TV e muitas coisas que estavam acontecendo lá fora vai passar a fazer parte do cotidiano do brasileiro de forma mais intensa. A televisão vai fazer isso, ela continua fazendo isso, né? 80 anos depois, ela ainda é muito forte no nosso cotidiano. Aqui nós vamos viver também as conquistas do futebol brasileiro, e a partir dessa conquista, a primeira grande Copa do Mundo que o Brasil venceu, a relação do brasileiro com o futebol também vai se intensificar. Nós vamos falar de futebol aqui outras vezes, principalmente nos governos militares, porque o futebol começa a ser usado também como um mecanismo de popularização. Os políticos se aproximavam dos jogadores da seleção brasileira para passar uma imagem positiva. E isso faz com que na história do Brasil se repita algumas vezes. Né? Vocês já têm maturidade, já sabem e já observam as coisas. Que o Brasil é mais brasileiro em Copa do Mundo. Né? O brasileiro é brasileiro na Copa do Mundo. Então, durante o período em que acontecem esses jogos, muitas articulações políticas são feitas porque o brasileiro está focado naquilo ali. Começa aqui esse hábito, né? Com as primeiras conquistas da seleção. E o surgimento da bossa nova, que, como eu disse para vocês, é um estilo de música que mistura aí o samba tradicional brasileiro com o jazz estadunidense. Os principais nomes desse movimento é o Tom Jobim, que para nós era Antônio Carlos, e quando ele vai para os Estados Unidos divulgar essa música, ele passa a ser o Tom Jobim, deixa de ser o Antônio Carlos Jobim, e entra para a história como Tom Jobim. O Vinícius de Moraes, que além de compositor, é um grande poeta, era um grande poeta, um homem que realmente emociona, tem uma capacidade absurda de emocionar com as palavras,
leiam o Vinícius de Moraes, principalmente se estiverem apaixonados, porque o cara arrasa. E o João Gilberto, que morreu ano passado. Foi no ano passado? Finalzinho do ano passado ou início desse ano? Não me lembro mais, porque esse ano passou igual um tiro. O João Gilberto também, né? É um estilo de música que levou o Brasil para o mundo, né? Nesse momento aqui, a nossa música começa. Tanto que esses três homens fizeram muito mais sucesso fora do Brasil do que aqui dentro, tá? É importante acentuar isso, né? Esse estilo de música fez com que eles vivessem o esplendor lá fora. Inclusive, os filhos deles, né? A Bebel Gilberto, que é filha de João Gilberto, sobrinha de Chico Buarque, porque o João Gilberto foi casado com a irmã do Chico Buarque, ela vive da bossa nova, ela vive das composições do pai e do tio até hoje, e ela não faz sucesso no Brasil. Pouquíssimas pessoas conhecem a Bebel Gilberto. Ela faz muito sucesso e ganha dinheiro mesmo fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Então, quando eles falam do Brasil, tem uma música especificamente que é conhecida no mundo todo, foi uma das músicas mais tocadas nessa época, que é A Garota de Ipanema. É uma música que representa o Brasil no mundo todo. Tanto que na abertura das Olimpíadas que nós tivemos aqui no Brasil, a Gisele Bündchen entra na abertura das Olimpíadas com essa música, né? Então foram dois símbolos ali, a modelo que mais fez sucesso no Brasil com a música mais brasileira mais tocada fora do Brasil, ok? Bom, falamos também, continuando aqui essa nossa revisãozinha. Quem tiver alguma dúvida, por favor, me interrompa, tá? Que eu estou tentando lembrar com vocês para não começar assim do nada, né? Do governo curto, do governo meteórico de Jânio Quadros, né? Que vence a eleição logo depois de JK. Ele, que era do PTN, tem o apoio da UDN, lembrando, não podemos esquecer da UDN, não podemos esquecer do partido que a UDN foi, da força política que a UDN tinha, representando os interesses internacionais dos grandes industriais e também dos donos dos meios de comunicação do Brasil, ok? Jânio Quadros tem uma propaganda muito forte durante esse período e populista, porque ele vem ali trazendo um símbolo, né, que era a vassourinha. Ele tinha uma música que falava que essa vassoura varreria a corrupção do Brasil, e ali ele provoca uma avaliação dos governos anteriores, querendo ali, mostrando que governaria de forma mais segura para o Brasil. Ele vende isso, querendo acabar com o que ele chamava de mamatas, de corrupção. Então, ele tem o apoio da UDN porque ele mostrava uma postura bem de direita mesmo, de direita tradicional. Só que, como nós vimos nas aulas anteriores, não foi bem isso que ele fez depois que ele assume o poder, né? Ele é considerado, assim, um fenômeno político porque a ascensão política dele foi muito rápida, né? Em poucos anos ele conseguiu chegar até a presidência da República porque tinha uma personalidade muito forte e, ao mesmo tempo, era um homem carismático. O seu discurso pairava ali naquela questão da austeridade com os gastos públicos, ou seja, equilíbrio, né? Fazer com que o Brasil voltasse a ter crédito, que o mercado internacional olhasse para o Brasil com mais seriedade. Esse era o desejo dele.
já atacando aí o governo de JK, que nos deixou numa situação periclitante, né? Só que ele pega o Brasil num período inflacionário muito difícil, com uma concentração de renda muito grande, né? E precisava resolver este problema. No entanto, ele adota uma postura um tanto quanto diferente daquilo que ele pregou durante o processo eleitoral, né? Internamente, ele tem uma postura extremamente conservadora e moralista, né? Ele atendendo aí aos desejos de quem o apoiou, principalmente da UDN, né? Ele vai congelar os salários, ele vai cortar subsídios de produtos que usávamos bastante, como o trigo e o petróleo, mas ele não consegue controlar a inflação, que era o nosso maior monstro aqui. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a data. O ano de 1961 foi um ano muito difícil politicamente para o Brasil e para o mundo. Porque o ano de 1961 ele ficou marcado na Guerra Fria como o ano mais frágil de todo o processo. É o ano em que os Estados Unidos e a União Soviética, por pouca coisa, não protagonizam uma terceira guerra. É o ano da crise dos mísseis. É o ano em que essas duas potências chegam no limite ali, né? E por pouco, muito pouco mesmo, eles não entraram num conflito muito grande. Então, qualquer ação de um país na América Latina que não estivesse de acordo com os desejos estadunidenses era um perigo. Então, de 61 até 64, o Brasil passa a ser observado em suas entranhas, sabe? Os Estados Unidos tinham muito medo, um medo muito grande, que a Revolução Cubana virasse ali um castelo de dominós no continente americano. Marcela, explica isso direito. A Revolução Cubana, que acontece no início da década de 50, numa ilha caribenha, foi uma revolução única na história, porque ela vai adotar o sistema, vai adotar o socialismo no momento em que os Estados Unidos queriam impor a sua hegemonia para o mundo. Então, o continente americano, que era o espaço dele lá do século XIX, daquela forma imperialista que os Estados Unidos tiveram, da América para americanos, vivenciar a Revolução Cubana, assistir à Revolução Cubana, era um problema muito grande para os Estados Unidos. Era um problema tão grande que os Estados Unidos vão começar a vigiar os outros países de forma mais intensa. E aí, o que Jânio Quadros vai fazer? Ele vai ter uma postura diferente de todos os outros que antecederam a ele. Dutra não foi lá e abraçou a causa estadunidense. O Getúlio Vargas tentou ser um pouco nacionalista e largar um pouquinho, mas ele não foi tão claro como foi o Jânio Quadros. O Jânio Quadros simplesmente adota uma política internacional independente. Ele resolve não respeitar as regras estabelecidas por esse mundo bipolar, por esse mundo dividido entre essas duas potências. E aí ele diz o seguinte: eu não preciso disso. Nós não precisamos, nós vamos ter uma política internacional independente. Quando ele resolve fazer isso, ele deixa claro que ele não iria mais respeitar aquela imposição estadunidense. Ele vai lá e reata as relações diplomáticas e comerciais com a União Soviética, com a China e com Cuba. Isso em 1961, gente,
Pelo amor de Deus. Eu não sei, eu não consigo, assim, tentar... nós não vivenciamos o golpe ali, porque logo depois ele vai renunciar. Porque além de se aproximar desses 3 países, que no momento eram os maiores representantes do sistema de esquerda, ele vai chamar, ele vai convidar Che Guevara, que foi um dos líderes da Revolução Cubana, um homem que chegou a ser ministro de Fidel Castro, tinha o desejo de provocar uma revolução na América Latina, era o sonho de Che Guevara. Ele vai chamar Che Guevara para vir ao Brasil. E não só isso, né? Ele vai condecorar Che Guevara com a medalha Cruzeiro do Sul, que é uma das maiores honrarias, na verdade é a maior honraria do Brasil. Isso provoca um turbilhão, provoca um tsunami, politicamente falando. A UDN vai lá e tira o apoio de Jânio Quadros. Ele fica, tipo, abandonado politicamente pelas pessoas que levaram ele até o poder. E aí, como que ele ia agir a partir de agora? Né? Mas eu tenho uma oposição política, mas o povo me ama, né? O povo me quer. Peraí, não é assim? Como agir agora? E o Jânio Quadros, ele resolve, então, fazer uma jogada política um tanto quanto desastrosa. Vou voltar aqui a nossa imagem, porque no dia 25 de agosto de 61, ele resolve escrever uma carta renúncia, e enviar essa carta renúncia para o Congresso Nacional. Os bastidores da história, né? Essa carta foi escrita num momento meio que de surto dele, porque ele acreditava que, quando essa carta chegasse ao Congresso Nacional, os congressistas e o povo pediria para que ele ficasse. Ele meio que fez uma jogada que não deu certo. O Congresso agiu de forma totalmente contrária ao que ele esperava, aceitou a carta de renúncia e acabou ali propondo um outro momento, né? Se ele renunciou, agora nós temos um problema maior. Qual é o problema maior? Na época se votava para presidente e vice. E o vice era quem? João Goulart. João Goulart, que é o personagem que nós vamos falar na segunda aula, até o golpe de 64, João Goulart, ele vem de um histórico político nacionalista, ele foi ministro de Getúlio Vargas, ele foi vice de JK, então ele tinha uma história muito grande na política brasileira. Foi dele o projeto da Lei das Remessas dos Lucros Extraordinários, que fiscalizava o que as multinacionais estavam tirando de dentro do Brasil. Então, a UDN não via João Goulart com bons olhos. Os militares, ao saber que João Goulart estava na China, também não assistiram isso com bons olhos. Então, o Brasil chega ali ao ápice da sua fragilidade política, porque fica no impasse. Deixamos ou não deixamos João Goulart voltar para o Brasil? Deixamos ou não deixamos João Goulart assumir o poder no Brasil, né? E é a partir daí que nós começaremos a nossa segunda aula. Eu preciso que vocês entendam o significado desse momento histórico na formação estudantil e cidadã de vocês. Por isso que nessa primeira aula eu fiz a revisão, porque na segunda aula nós vamos estudar toda a construção do golpe civil-militar de 1964. Eu quero que vocês entendam o significado dessa expressão, os caminhos que o Brasil levou, e não só o Brasil. É importante saber disso, que esse movimento foi financiado em outros lugares também.
Alguém tem dúvida aqui? Gostaria de falar alguma coisa? Segundo ano. Nossa, mas que silêncio, pelo amor de Deus. Então tá bom. Na segunda aula a gente continua, tá? Falando da posse de João Goulart, o nosso Jango, e o que foi esse golpe civil militar, ok? Beijinhos, até daqui a pouco.